Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 8, esse texto que a gente tem examinado aí por 2 meses, a Bíblia diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Desculpa, queridos. E que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, preste atenção agora, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Vamos orar, irmãos. Deus, nós estamos diante da tua santidade, majestade. Tu és o nosso colosso, o nosso Deus benevolente, e sabemos da dependência que há entre nós e o Senhor nessa relação. Precisamos da tua direção mais uma vez. Há aqueles irmãos que estão em casa, que tu possas falar, fales também conosco aqui, mas que saiamos daqui com uma direção muito nítida das coisas que precisam ser mudadas, da transformação que precisa haver no nosso ser, dia após dia, que nós entendamos mais uma parcela daquilo que precisa ser trabalhado em nossa vida, que tenhamos maturidade para entender os propósitos do Senhor na vida da gente e também a vontade do Senhor. Abençoes neste tempo aquilo que é a tua palavra declarada, lida, aplicada à nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos elaborando aí uma verdadeira caminhada teológica por esse primeiro capítulo, por esses primeiros 8 versículos. 2 meses e meio, nós estamos aí tentando entender um pouco mais dessa introdução. Uma coisa que é importante nós percebermos todas as vezes que nós formos ler uma carta de Paulo, é que Paulo era um especialista em trazer grandes verdades nas suas introduções, nas primeiras partes das suas epístolas. Paulo não fazia uma introdução, simplesmente aqui é Paulo, apóstolo, e vamos lá. Não. Ele gosta de fazer introduções teológicas, com grandes elementos didáticos por trás, nas entrelinhas. Ele gosta de fazer isso. E por isso, que quando eu comecei a preparar essa série, essa caminhada nossa por Romanos, eu tive que mudar a minha estratégia. Qual era a estratégia? A estratégia era pegar grupos de versículos, tirar as verdades principais e dessa forma vencer um capítulo a cada 3 semanas. Quando eu comecei a estudar Romanos e percebi essa introdução de Paulo, deu para ver nitidamente que se eu quisesse trazer para você as informações mais importantes do texto, eu não poderia caminhar dessa forma. Tem muita coisa profunda escondida aí, tem muita coisa que Paulo cita, porque ele está citando para judeus, e os judeus sabiam do que ele estava falando, não precisava entrar em detalhes, mas nós não sabemos. E aí, automaticamente, explicar isso se tornou uma necessidade. E por isso, mais uma vez hoje, eu quero pegar com você apenas uma frase, que é essa frase que aparece aí no finalzinho do versículo 5 e a continuidade no versículo 6. O versículo 5 diz: pelo qual, Jesus, recebemos a graça e o apostolado,
por amor do seu nome. Nós já analisamos isso aí. Mas ele diz um pouquinho ainda, ele diz assim, para a obediência da fé entre todos os gentios. É interessante, o argumento é missiológico. É uma obediência da fé entre os gentios, para servir de testemunho. É bem interessante isso. E entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós estamos estudando e vendo nesses versículos algumas características do Evangelho. Eu não sei se você se lembra, mas nós já vimos por aí que, por exemplo, esse Evangelho de Deus sempre esteve no projeto de Deus, ele não é um acidente de percurso. Nós vimos isso há uns 2 meses atrás. Nós vimos logo depois que a essência do Evangelho é Jesus. Todo o Evangelho é permeado por Jesus. O tempo todo Jesus é citado. O Evangelho existe por conta de Jesus. Nós percebemos também, versículos 5 a 8, que esse Evangelho precisa ser pregado no mundo todo. Nós percebemos que esse Evangelho proclama que Jesus é o Senhor. É um reino que está em expansão, conquistando pessoas. Nós vimos isso. E também vimos que o Evangelho é o Evangelho da graça. Nós não precisamos fazer nada para merecer. A fé nos garante e a graça nos galardoa. Então, é um evangelho que traz uma mensagem de salvação, uma salvação pela graça. Nós percebemos tudo isso já. O que o texto traz de novo? O texto traz de novo que esse evangelho só é evangelho na sua vida e na minha se for um evangelho de obediência. O texto é muito claro em dizer para a obediência da fé. Ou seja, nós somos conquistados na mente de Paulo para que obedeçamos. E é por isso que eu tenho falado muito sobre essa questão de reino, essa ideia de reino de Deus, porque o súdito no reino era extremamente obediente, ele tinha que ser. Porque se ele dormisse, por exemplo, na muralha, tomando conta da cidade, a cidade poderia ser atacada e muita gente podia morrer. Então o servo tinha que cumprir bem o seu papel dentro do reino, para não prejudicar todos os súditos do reino. Então cada um dentro de uma cidade-estado, que era uma realidade na época de Jesus, cada um dentro de uma cidade-estado, cercado por muralhas, ou mesmo cercado por cercas, hoje está difícil aqui, cada um tinha o seu papel, e cada um precisava cumprir bem o seu papel. E para cumprir bem o seu papel em questões de segurança estatal, o camarada precisava obedecer. Se alguém dissesse vai, ele ia. E se alguém dissesse, olha, retorne, ele retornava. Vai, ele ia de novo. Nós precisamos entender que o reino de Deus é muito mais do que simplesmente participar de um evento no final de semana. A gente vem para cá para treinamento. Eu me lembro bem, quem praticou esporte aí, sabe como é que é? A gente treinava a semana inteira para poder fazer certinho no final de semana, né? Então era a semana inteira treinando para não errar. O que a gente faz aqui? Isso aqui é treinamento. Culto é treinamento. A gente vem para se fortalecer enquanto adoramos a esse Deus maravilhoso. Mas a gente vem para se fortalecer, para aprender. Até porque Paulo vai tratar da ideia de ensino, muitas vezes, quando ele fala com Timóteo e Tito, os seus pastores em treinamento. Ele vai falar que o principal ministério de Tito e de Timóteo era o ensino. Então, se a gente vem aqui para aprender, inclusive, não é só para aprender, mas se a gente vem inclusive para aprender, a gente precisa colocar esse negócio em prática durante a semana. Qual é o problema da igreja atual? O problema da igreja atual é que a gente vem para cá, aprende, mas volta para casa e não faz. Aí você está dizendo, pastor, poxa vida, mas é assim mesmo? Rapaz, você precisa de ver o que a gente enfrenta aí nos gabinetes. Tem hora que, sinceramente, eu me sinto lutando contra a maré, assim, eu me sinto numa causa inglória. Por quê? Porque você ensina, você faz um mês inteiro da família,
falando de cada papel, marido, mulher, e aí o que você encontra? Mulher querendo bater no rosto do marido. Mulher gritando com o marido. Aí você vai dar uma lembrança, puxa na lembrança e pensa assim, meu Deus, mas essa pessoa teve cada dia aqui com a gente no mês da família. Participou da escola bíblica dominical. Ou seja, conhece, sabe, por que não pratica? É o marido que a gente fala 10 anos de fidelidade e o cara trai a mulher. Aí você pensa, meu Deus, eu não consigo entender um negócio desse. Aprende e não pratica o negócio. É gente que não consegue perdoar. Você fala de perdão, você fala da graça de Deus, você fala da misericórdia, mas o cara não perdoa. Você encontra maridos e esposas que estão casados há 10 anos e estão do mesmo jeito, não mudaram nada. Você tem jovens e adolescentes que você olha para uma pessoa mundana lá fora, às vezes ela é melhor do que os jovens que nós temos. E aí você começa a perceber que existe uma esfera, existe um hiato muito grande entre o conhecer e o obedecer. É por isso que Paulo vem e fala, olha, é para a obediência da fé que nós vamos precisar viver entre os gentios. Por quê? Porque senão o mau testemunho vai prejudicar toda a pregação do Evangelho. O mundo observa você. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu já deixei de fazer muita coisa aí fora, simplesmente por conta desse detalhe. Eu já deixei de pecar várias vezes, simplesmente porque outras pessoas estavam olhando. Graças a Deus. Quem leva o testemunho a sério, pensa 2 vezes antes de tomar uma atitude. Pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa. Antes de colocar os olhos diante de alguém. Porque a nossa obediência aí fora é fundamental para a pregação do Evangelho entre os gentios. E o que a gente mais vê é gente dando mau testemunho. Infelizmente, o que a gente mais vê é gente envergonhando o Evangelho. E isso é triste. Não é obediência em fé. Não é obediência com fé. É obediência da fé. Por 3 vezes Paulo usa o termo pistes nessa introdução. 3 vezes. Eu não sei se você percebeu no versículo 5, o termo é usado em relação a verdades ou doutrinas. Está no versículo 5 aí. Aí a fé é um sinônimo de ortodoxia. Paulo vai falar, nós obedecemos a fé, ou seja, a ortodoxia, a fé verdadeira. No versículo 17, esse termo pistes é usado com o mesmo sentido do Velho Testamento, que lá no Velho Testamento tem sentido de confiabilidade, aqueles que confiam em Deus. Mas nesse versículo 8, o sentido é usado de forma muito pessoal, é oriundo o termo de um relacionamento. É uma confiabilidade por conta de uma caminhada em conjunto. Obediência da fé aí, essa questão de fé, está muito atrelada ao relacionamento que nós temos com Jesus. O que Paulo está nos ensinando? Ele está dizendo que quem tem intimidade com o Filho de Deus, vai obedecer o Filho de Deus. Aquele que anda coladinho, juntinho, vai perceber que o melhor é obedecer. Porque andar com Jesus, gente, é um negócio maravilhoso. É bom demais andar com Jesus. Jesus é a melhor companhia que uma pessoa poderia ter na vida. E eu começo a andar com Cristo. Eu conversei isso com meu sobrinho ali, quando ele chegou para cá. Nós batemos um papo um dia, antes dele vir, lá no sítio do pai dele, sobre essa questão. Você começa a andar com Cristo,
você começa a perceber, é muito difícil o começo, porque é muita coisa para você aprender, é muita dificuldade para você enfrentar, muita verdade para você reter, e você tem que lutar contra si mesmo. Não foi fácil, mas aí você começa a perceber que à medida em que você obedece, as coisas vão clareando, as coisas vão melhorando, e quanto mais você obedece, melhor vai ficando, você vai conseguindo resolver boa parte dos problemas da sua família. Você se torna um marido melhor, você se torna uma esposa melhor, um filho melhor. Você começa a ver que a empresa passa a te olhar diferente. Você começa a perceber que as coisas se tornam, às vezes, muito mais fáceis. Por quê? Porque você não grita mais com as pessoas, você não fica fazendo mais fofoca, você não fica arrumando mais intriga. Tudo porque você está obedecendo. Você está fazendo o que Deus deseja que você faça. E aí, você começa a criar muito mais amizades, você começa a se desenvolver muito mais em outros aspectos da vida. As coisas começam a clarear de tal forma que você começa a ver o quanto vale a pena obedecer. E aí o relacionamento entra naquele status em que você pensa assim, olha a minha vida antes de Cristo, olha agora, eu não posso largar esse Jesus mais. Não seria inteligente, porque Deus tem me abençoado muito. É dessa fé que Paulo está falando, uma fé que constata, uma fé que já viu as benéficas consequências de se andar com Deus. E aí eu paro aqui agora e quero aplicar isso na vida da gente. Eu quero terminar com essa parte dizendo para você o seguinte: como é que eu ponho isso em prática no meu dia a dia? Por que é tão difícil praticar o que a gente sabe? Você já parou para pensar? Por que existe esse abismo entre a obediência e o conhecimento? Existe uma coisinha no meio dessa história chamada de natureza pecaminosa que prejudica tudo. Você já percebeu o quanto você é inclinado para pecar? Você já percebeu o quanto a sua carne procura levar você para o pecado? É aí que está a majestosa batalha espiritual. É aí é que entra a grande batalha de todo dia. Só que quando Paulo fala da obediência da fé, ele está dizendo exatamente daqueles que vencem a si mesmos. Eu estou do lado do meu rei, e o meu rei quer que eu faça alguma coisa, mas eu não quero fazer. Mas eu faço porque eu confio no meu rei. Todas as vezes que eu confiei, deu certo. Então eu vou confiar mais uma vez. Rapaz, dizer isso para uma esposa que já está cansada, mal barato. De vez em quando aparece alguém lá no gabinete e fala, mas pastor, eu já tentei 10 vezes, eu já tentei 20 vezes, mas eu não quero mais. Então, minha irmã, mas é aí que está, você não tem direito de querer. Ah, mas eu não mereço ser feliz. Então, não. Não merece, até porque não tem felicidade fora da vontade de Deus. Isso é ilusão. Ah, mas eu não vou ficar sofrendo na mão desse traste. Isso aí, então você muda. Muda a conduta. Comece a agir com misericórdia. Comece a injetar amor. Porque vai dar retorno, até os brutos amam. O que a Bíblia diz? Para a gente amar até o inimigo, quanto mais o marido. Então injeta amor aí nessa mala. Mas a pessoa fica naquele entreveiro, né? Ah, eu não sei se eu tenho força para isso. Ah, eu não... É assim que funciona. É de vez em quando alguém procura e diz, pastor, nossa empresa lá está indo para uma situação difícil. Hein? É uma situação lá que eu vou ter que mentir.
para os clientes, porque meu chefe quer que eu minta. E eu não posso perder esse emprego, pastor. O que eu faço? Só fale a verdade. Ah, pastor, o senhor é fácil falar, né? O senhor é pastor, o senhor está aqui na igreja, todo mundo quer que o senhor fale a verdade. Mas lá se eu falar a verdade, eu vou ser demitido. E depois? Só aí depois Deus vai cuidar de você. Porque você foi fiel. Está percebendo o hiato que existe entre a obediência e o conhecimento? Conhecer a verdade não é sinônimo de obediência. Tem muita gente dentro da igreja da gente, aqui na PIB de Taubaté, que já estudou EBD ininterruptamente 40 anos e continua pecando. E continua fazendo tudo errado. E continua tendo uma vida espiritual medíocre. Por quê? Porque existe um muro de separação, um corredor entre conhecer e praticar. Às vezes é difícil, irmãos, praticar. Mas a obediência da fé é exatamente isso. Se você tem fé, você precisa mudar. Você precisa fazer a vontade de Deus, você precisa fazer exatamente o que Ele quer que você faça. Porque a obediência é da fé, é do seu relacionamento, é da sua confiança. E às vezes, eu estou caminhando para o final, mas guarde isso no seu coração, às vezes parece que o que Jesus deseja para nós não é o melhor. Eu já passei por isso umas 30 vezes na vida. De olhar Jesus mandando claramente e falar assim, mas não vai dar certo. Isso aqui vai dar problema. Se eu fizer isso aqui que Jesus está mandando. Então, algumas coisinhas você precisa perceber antes de analisar se o que Jesus está dizendo é melhor ou não. Jesus, o que Ele está dizendo é sempre melhor. Mas deixa eu dizer algumas coisinhas para você, antes da gente fechar com isso. Primeiro lugar, você não foi feito para ser feliz. Eu já te falei isso aqui umas 20 vezes. Esquece a ideia de que você foi criado para ser feliz. Não foi. Não existe isso no Evangelho. Você foi criado para a glória de Deus. E a felicidade é subproduto disso. Se você glorificar a Deus com a sua vida, olha a ideia de reino. Você foi criado para fazer a vontade do rei, para que o rei expanda o seu reino. Se você fizer isso, você vai cumprir o seu papel. Cumprindo o seu papel, você fica satisfeito. Você não foi feito para ser feliz. Você foi feito para a glória de Deus. A felicidade é subproduto disso. Guarda isso no seu coração. Eu aprendi, demorei para aprender isso aí. Segundo lugar, o mundo não conspira, e eu estou falando de mundo criação, não do mundo que jaz no maligno, não. O mundo em si não existe para satisfazer os seus desejos. Outra coisa que você precisa entender antes de começar a interpretar a vontade de Jesus. O mundo não existe, não conspira só para que você ria. Esse evangelho que o camarada entra na rua do shopping dizendo assim, Senhor, eu preciso de uma vaga. Dá uma vaga para mim aí para eu parar meu carro. E que Deus, supostamente, abre a vaga para você que tem 30 anos de idade, perfeito, sem nenhuma dificuldade, e você entra, e o cara que está vindo atrás é cadeirante. Eu não consigo entender esse evangelho. Eu não consigo nem entender esse evangelho, que você vai parar o carro numa vaga e percebe que vem alguém de lá que tem 70 anos, e você coloca o carro na frente para não dar a vaga para o idoso. Eu não consigo entender nem esse evangelho. O mundo não conspira para você ser feliz. Entenda isso de uma vez. Você não é, vou falar, sou taubatiano agora, sou taubatiano. Você não é a última bolacha do pacote. Percebeu a diferença? Porque no Rio é o último biscoito. É que a gente fala tanto do amor de Deus por nós, do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus, que a gente começa a achar que, olha, sou especial. E o resto todo, coitado, tenho pena.
E aí a minha oração entra na frente. Porque eu sou especial. Não, entenda uma coisa. O reino é especial. Deus é especial. E Deus vai cumprir os propósitos dele. Nem que para isso você tenha que sofrer. Você seja o sacrificado. A obediência é da fé. Quando a gente começa a entender isso, fica muito mais fácil. Não saia daqui achando que Deus vai atender todos os seus pedidos. Porque se você esbarrar naquilo que Deus deseja mais do que atender você, já era. O nome dessa doutrina é decreto de Deus. Quando você esbarra nos decretos de Deus, aquilo que Deus decretou, não adianta tentar espernear. Aceita, que dói menos. E obediência. A gente obedece. No reino a gente não só celebra, a gente obedece. A Cleção está aqui, ó. Pediu conta lá para ganhar metade para trabalhar aqui, ó. Está ganhando a metade, não dá nem a metade. Pensa que é fácil? Abrir mão assim? E ao mesmo tempo Deus falava ao coração da Ivane, larga o trabalho para ajudar seu marido. Olha a situação. Quanto que eles perderam de renda para fazer a vontade de Deus? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer viver no reino sem ter um rei. A gente só quer fazer o que a gente quiser e quando a gente precisa, a gente pede ao rei para ajudar. É a obediência da fé. Qual área da sua vida precisa de obediência? No que é que você precisa mudar? Você já parou para pensar nisso? O que o rei quer de você? Qual é a parte que precisa ser transformada? Porque a obediência é a obediência da fé. Enquanto eu caminho, eu obedeço. É da fé diária, é do meu compromisso diário, é do meu dia a dia. Semana passada, retrasada, alguém me disse, pastor, o senhor deu um estudo. O senhor deu um estudo para a gente lá um dia. Eu olhei aquilo, entendi e falei, então está decidido. Se é assim que a Bíblia ensina, eu nunca mais vou desobedecer. Queridos, quando a pessoa me contou esse negócio, eu percebi que era uma das decisões mais sérias que uma pessoa pode tomar na vida. Algo muito difícil de fazer pelo Evangelho. Muito complicado. Que traz, inclusive, prejuízos para a saúde física, emocional. Mas essa pessoa decidiu pagar o preço para obedecer a palavra. E tomou uma decisão radical na vida, que muita gente não toma. Mas porque ela entendeu a palavra, entendeu em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus e decidiu obedecer. É dessa situação que eu estou falando. A gente obedece mesmo que pareça um absurdo. Mesmo que nos faça sofrer. É a obediência da fé. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. O que é que você precisa mudar para crescer nesse sentido? Qual é a parte que você precisa obedecer? Voltar a obedecer. O que é que precisa mudar? Pense nisso agora. Vamos orar. Nós queremos pedir a Deus que nos transforme. Essa é a ideia. Então eu quero orar por você, pedir a Deus para continuar falando ao teu coração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Quão distante às vezes estamos do Senhor dentro da tua casa. Isso é triste. Quantas pessoas ouvem, mas não conseguem praticar o Evangelho. Outras começaram até bem, mas estagnaram. E hoje não tem mais crescimento. Abandonaram a santidade a tempo. Senhor, em nome de Jesus, que nós continuemos a progredir. Que a santidade continue sendo a nossa meta. Que o teu reino seja a nossa maior conquista. Abençoe
o nosso relacionamento para contigo. Porque quanto mais andamos com o Senhor, mais percebemos quão bom Tu és, o quanto de bem Tu nos fazes. Que nós tenhamos essa certeza, em nome de Jesus. Abençoe-os, ó Deus, a nossa caminhada, e que possamos ser cada vez mais obedientes, entendendo que a obediência, ela gera a profundidade no Teu Espírito, plenitude do Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.